Da mesma forma, em relação ao Almir Garnier Santos, na sustentação oral, doutor Demóstenes Xavier Torres, foi a alegação de que não haveria materialidade, que não houve armas e violências. Mostramos aqui o vídeo, então ficou claro agora que houve muita arma, muita violência, muita agressão, inclusive a policiais. Se pretendeu, na sustentação oral, doutor Demóstenes, se pretendeu, eu diria, quase um chamamento à autoria. O nosso professor de processo civil, ministro Fux, conhece mais do que nós isso, quase houve um chamamento à autoria para trazer para a denúncia também os outros ex-comandantes militares. Mais ou menos assim, se o almirante Garnier foi denunciado, o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica também deveriam ser. Por que não foram? Porque não há, em momento algum, seja na investigação, seja como ficou apontado na denúncia, nenhum indício de autoria de ambos os comandantes, seja do Exército, seja da Aeronáutica. Mas há indícios suficientes de autoria em relação ao Almir Garnier Santos. A denúncia narrou a sua conduta ilícita, elaborou que, juntamente ao presidente Bolsonaro, planejou, aderiu à elaboração de uma minuta de decreto de golpe de Estado, vários considerandos. Com essa minuta de decreto, o presidente da República, então presidente da República, se reuniu em 7/12/2022, pela primeira vez com os representantes das Forças Armadas, lembrando que 7 de dezembro de 2022 já havia ocorrido a eleição e na semana seguinte, dia 12 de dezembro, seria feita a diplomação do presidente e vice-presidentes eleitos no Tribunal Superior Eleitoral. E no dia 7 de dezembro de 2022, pela primeira vez, então, o presidente denunciado, Jair Messias Bolsonaro, se reuniu com os representantes das Forças Armadas em reunião no Palácio do Alvorada para apresentar a minuta golpista, estando presentes o general Freire Gomes, o acusado almirante de esquadra Almir Garnier Santos e também, à época, o denunciado ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E, apesar de algumas alegações, com todo o respeito, de que minutas de golpe são coisas normais que corriam pela internet, o ministro Flávio Dino até perguntou, né, onde estava essa minuta? Não, essa minuta corria entre autoridades, como se fosse algo normal. Todos darem um palpitinho na minuta de golpe, vamos melhorar aqui para o golpe ser um pouco melhor. Não é normal que o presidente, que acabou de perder uma eleição, se reúna com o comandante do Exército, o comandante da Marinha e ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe. E essa reunião foi comprovada também, vou colocar aqui, foi comprovada com o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada. Também é uma prova autônoma, independente da delação. Em vermelho está o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada, dia 7/12, Paulo Sérgio, Freire Gomes e o almirante Garnier, que controle de entrada do Palácio da Alvorada em 7/12/2022. E saíram também horários muito próximos, meio-dia e 20, meio-dia e 23. Além disso, a denúncia ressalta a ocorrência de mais de um encontro do almirante Garnier, onde se colocou à disposição para seguir as ordens que fossem necessárias a implementar o golpe. O decreto golpista, principalmente confirmando a sua anuência e colocando as suas tropas à disposição na reunião do dia 14/12/2022. Demonstrou ainda a denúncia, indícios razoáveis de autoria de Almir Garnier e sua adesão, porque foi corroborado em razão de uma ofensiva de integrantes da organização criminosa contra o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o tenente brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, que, ao não aderirem, por ordem, inclusive, de um outro denunciado, o general Braga Neto,
vários militares passaram a ofendê-los e as suas famílias nas redes sociais, utilizando o que virou praxe para essas milícias digitais, utilizando as redes sociais para constranger, para humilhar, para afetar não só as pessoas, o alvo específico, mas também todos os seus familiares. A Procuradoria-Geral da República demonstrou, então, essa participação ao destacar a mensagem enviada em 14/12/2022 pelo general de reserva Laércio Virgílio ao general Freire Gomes, afirmando que a Marinha está coesa na tentativa de pressionar o general Freire Gomes a aderir à organização criminosa e ao plano golpista. Os indícios também demonstram que os demais membros da organização criminosa elogiaram a postura golpista de Almir Garnier Santos a partir de mensagem enviada pelo denunciado Walter Braga Neto ao militar de reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros. Nessa mensagem, o também denunciado Walter Souza Braga Neto passa orientação para atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior e enaltecer o acusado. A mensagem que também foi obtida por via de busca e apreensão pela Polícia Federal diz o seguinte: mensagem do denunciado Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva, também denunciado em outro núcleo, Ailton Gonçalves Moraes Barros, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente, inferniza a vida dele e da família. É gozado, ministro Flávio, que até a máfia tem um código de conduta de que os familiares são civis, não entram na guerra entre os grupos mafiosos. Mas parece que aqui, lamentavelmente, nem isso foi seguido. Eu repito a mensagem: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier, e com perdão da palavra, e fode o BJ, que é o Batista, o brigadeiro Batista Júnior. Assim, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia em relação a Almir Garnier Santos.